O Meia Soares é o último contratado do Remo para a Série C. Soares já está regularizado e pode estrear no domingo contra a Aparecidense no Bainão. É contigo, Ferreira. Olha, o Soares a gente vai ver agora em ação aqui, porque ontem nós até falamos que o Remo tinha a perspectiva de fechar a contratação desse atleta. Fechou a última hora, porque não era só contratar, era legalizar. Então, o Soares é jogador do Remo, está apto, está pronto até para jogar domingo contra a Aparecidense. Nós estamos vendo o Soares em ação pelo Vitória na Série B do ano passado. Ele jogou inclusive contra o Remo, fez até gol olímpico aí nessa partida contra o Guarani. Enfim, é um jovem, tem 24 anos, a exemplo do Pablo Roberto, que veio do Vila Nova, também 24 anos. É outra nova opção do técnico Gerson Guzmão. Não só os dois meias que o Remo precisava tanto, mas também o goleiro Vitor Lube, que nós anunciamos ontem aqui, o Wendel Lomar, que já está há 2 semanas aí no elenco do Clube do Remo, zagueiro que também deve ser escalado para o jogo contra a Aparecidense, porque o Remo não tem a dupla de zaga, Marlon e Daniel Felipe, os dois estão suspensos, então a nova dupla de zaga do Remo provavelmente vai ter Everton Senna e o Wendel Lomar, uma dupla com a presença do estreante Wendel Lomar. Os dois meias que nós estamos falando aqui, Soares e o Pablo Roberto. Tiaguinho, reforço para o ataque também, Tiaguinho que veio da Jacuipense. Haja novidade, viu? Pois é, e você falou, né? Comentou que ainda ontem mesmo novos nomes iriam chegar, e aí a gente observa. Mas também foi até ontem a questão da inscrição, não é Exatamente. Isso? Então ontem... hoje não adianta apresentar jogador novo que não vai entrar, né? Não, agora não tem mais sentido. Tem mais sentido. Não, quem tinha que ser fechado para Remo, Paysandu ou qualquer outro clube da Série C, prazo final era ontem, fechou-se e o Remo está aí com um pacote de novidades, como o Paysandu também tem as dele. Com certeza. Vamos falar agora do ex-jogador do Remo, que teve aí um momento de glória ao reencontrar a torcida do Bainão. Que jogador é esse, hein, Ferreira? É o Fredson, zagueiro, que jogou pelo Ferroviário e ao final do jogo da segunda-feira, olha só, na saída de campo, ele foi festejado pela torcida do Clube do Remo e tudo isso tem um motivo muito especial. O Fredson, no geral, teve uma passagem discreta pelo Clube do Remo, mas esse é o momento mágico. Decisão da Copa Verde, ele fez o gol do título na decisão por pênaltis, gerou toda a festa no Bainão com a conquista da Copa Verde, isso em dezembro de 21. E o Fredson, então, saiu do Remo, foi para o Ferroviário, ao reencontrar a torcida do Remo, foi festejado, muito por conta do gol decisivo, do gol do título da Copa Verde, coisa bem legal para alguém que teve essa volta Que legal, e ele com o uniforme do Ferroviário, né? Sim, sim. Ah, que legal, gente, o reconhecimento do trabalho do Fredson, né? Exatamente, bem legal. Que bacana, muito bom. Vamos ver aqui na tela a classificação. Você vê que agora o Mirassol abre 3 pontos de distância para o Paysandu. Mirassol na liderança da competição, porque o jogo de ontem era um jogo atrasado. Agora sim estão todos com 17 jogos. E o Botafogo da Paraíba foi a 28. Então, como o Botafogo ainda está naquela de confirmação da classificação, a gente pode colocar o Remo nesse cenário. O Remo tem 25 pontos. Se ganhar da Aparecidense, coloca 3 pontos em cima da Aparecidense e ultrapassa o Botafogo, como também o Botafogo de São Paulo e o Volta Redonda, mas ultrapassa até o Botafogo da Paraíba, que tem 28 pontos e 7 vitórias. O Remo iria 28 e 8 vitórias, mas o Botafogo cumpre jogo da rodada na segunda-feira contra o Figueirense em Santa Catarina. Essa relação dos resultados dessas equipes abaixo e acima do Remo são fundamentais para que o Remo tenha a condição de fechar a fase entre os 8 primeiros do campeonato. E se fechar entre os 8 primeiros, vai para um dos quadrangulares. Nas posições atuais, nessas posições aqui, vamos ver como é que ficariam os grupos para a próxima fase, os 2 quadrangulares da próxima fase da Série C. Remo dependendo aí praticamente desses jogos, até domingo praticamente. E até de segunda também, né? De segunda, e aí a última rodada, que é no outro final de semana, que nós vamos saber quem são
os 8 classificados. Vamos ver se ainda hoje aqui no Bom Dia a gente mostra como é que ficariam pelas posições atuais os 2 quadrangulares. Vamos em frente. E a posição do Remo, né, a partir desses confrontos todos aí, que é uma expectativa também muito grande. Até porque no domingo o Remo já entra em campo, né, vai ter aí mais uma decisão pela frente no campeonato. Contra a Aparecidense de Goiás, o Leão vai defender a permanência no G8, a zona de classificação dos clubes que avançam nessa competição. E o meia, Marco Antônio, que ultimamente andava aí bem esquecido, agora quer ser protagonista, hein? Vamos acompanhar. Já são 18 jogos com a camisa do Remo e quase 800 minutos depois, finalmente Marco Antônio marcou o primeiro gol pelo Leão. É uma sensação indescritível, né? Tive a felicidade desse primeiro gol ainda ser aqui dentro do Bainão, com essa torcida maravilhosa. Só tenho que agradecer a Deus mesmo. Vamos ser justos, que o meio-campo foi titular apenas 7 vezes, todas no estadual. Na Série C, ele entrou em campo em 4 oportunidades. Segunda-feira, ele substituiu o meia Anderson Paraíba, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo, contra o Ferroviário. Com Gerson Gusmão, as oportunidades vêm clareando. Assim, com a comissão passada eu tive um tempo sem jogar, mas independente disso eu nunca deixei de trabalhar e continuar focado, dando o meu máximo sempre. E com a chegada do professor tive essa felicidade de voltar a jogar, defender as cores e estou muito feliz pela oportunidade que ele tem me dado. Ontem o Leão anunciou mais uma contratação para o brasileiro. O meia Soares, de 24 anos, estava no Sampaio Corrêa do Maranhão disputando a Série B. Ele, inclusive, já está em Belém. O time azulino retornou aos trabalhos, pois o tempo vai passar voando até o próximo jogo. O técnico Gerson Gusmão não vai contar com os zagueiros Marlon e Daniel Felipe, que estão suspensos. Domingo, o Leão recebe a Aparecidense no Bainão. Os 2 times estão ali, colados na tabela com 25 pontos. Ou seja, o Remo não pode vacilar se quiser permanecer no G8. O grupo das equipes que seguem adiante na competição. A Aparecidense é um time que está brigando ponto a ponto com a gente, os cuidados têm que ser os mesmos que a gente vem tendo na outra partida, mas esse, por ser um jogo de vida ou morte, tem que ser dobrado, né? Atenção lá atrás para não tomar gol e quando chegar na frente ser fatal e matar o jogo. Nesta próxima rodada, o time azulino faz o último jogo como mandante nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E é claro que o Leão quer usar o bom retrospecto que tem jogando dentro do Bainão a seu favor. Afinal, em 9 jogos, o time conseguiu 6 vitórias. É lógico que para essa decisão, a torcida já está convocada. Sem dúvida, eles são o nosso 12º jogador. Que domingo seja outro caldeirão igual foi o jogo passado e como vem sendo todos os jogos aqui dentro de casa. Marco Antônio é um jogador cedido pelo Ceará ao clube do Remo. Ele vem ganhando oportunidades com o técnico Gerson Gusmão pelo esforço. É um jogador que se entrega muito fisicamente, né, no cumprimento de funções. Tecnicamente não é um jogador com tanta aprovação assim, mas agora com muito mais concorrência. Afinal de contas, Soares e Pablo Roberto são jogadores que fazem a função dele e que estão se integrando ao elenco. Fica mais difícil para o Marco Antônio, que de qualquer forma, nos planos do Gerson Gusmão, tem lá o espaço dele.